Vamos começar e eu vou apresentar o projeto APDIF. Depois pode estar chegando mais pessoas aqui e no final, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir deixando anotado aqui nos comentários, tá bom? Pra gente responder no final, tá? Então, eu estou aqui com a Daniela, ela é engenheira da computação e também CEO do projeto APDIF. A Daniela é mãe do Ilan, que agora tem 25 anos, completou anos esse mês. E então eu 2 dias. faz 2 dias. Eu vou apresentar o projeto que ela sonhou, que ela idealizou, tá bom? Então vamos lá. Esse é o Ilan. Hoje ele tem 25 anos. E o Ilan tem a X frágil, que é uma das vertentes do autismo, né? E a Daniela, buscando ajudar o filho, ela idealizou um sonho e ela conseguiu concluir esse sonho e que hoje se tornou realidade, que se chama o projeto APDIF. Então, vamos lá. Aprendizagem diferente. Junto com o Pablo e o Armin e o Gerardo, que é o esposo da Daniela, eles criaram esse projeto. Eles deram vida a esse projeto. E busca ajudar pessoas com transtorno do espectro autismo. Os aplicativos, eles foram compostos de uma tal forma que eles também podem ajudar outras pessoas com algumas deficiências neurológicas. Então, esse ano saiu essa pesquisa nos Estados Unidos que a cada 54 pessoas, crianças que nascem, uma tem a síndrome do transtorno do espectro. Em 2018, era a cada 59 crianças nascia um. E isso está se aumentando cada ano. Então, o que é o projeto APDIF? O projeto APDIF, ele criou ferramentas para que as pessoas possam alcançar a sua máxima independência e autoestima possível. E dentro desse projeto, eles criaram 4 aplicativos. Eu vou apresentar para vocês cada um deles e o que eles podem contribuir e ajudar. O Agora Leio, que se chama Agora Leio, ele é uma biblioteca que nós indicamos que seja utilizado através de um tablet, de um iPad, porque ele requer um layout maior e também para a pessoa poder utilizar e ver imagens, escutar o som. Então, um smartphone fica muito pequeno de visualizar, como se fosse realmente uma biblioteca. Quem cria essa biblioteca? A família, os pais, ou terapeuta, ou os professores. E então, essa biblioteca, ela pode ser criada de acordo com cada pessoa, com cada necessidade, com cada idade. Pode se criar com personagens preferidos dessa pessoa, com desenhos, com personagens de animação, super-heróis, cores, né? Algumas pessoas têm dificuldades de se alimentar. Aqui a gente pode criar histórias com comida, colocando imagens daquela comida. E quando a gente escreve uma frase, o aplicativo, ele automaticamente, ele te proporciona uma ferramenta que você grava o som da frase inteira e depois você pode gravar o som de cada palavra. Porque assim, se a pessoa clicar no play para ouvir a frase inteira, ela pode clicar na palavra e ouvir o som só daquela palavra. Então, ele já separadamente cria essas palavras individuais para que se possa gravar o áudio individual delas. Pode se criar... Ya que tengo que decir que está Oi? en Google Play y está para iOS, ¿verdad? Isso, está em todas as plataformas gratuitamente, tá? Todos os aplicativos. Então,
Esse aplicativo pode criar histórias como cidades, países, escola, o que a criança, o que a pessoa vai encontrar na escola, cores, o que existe na cidade, por exemplo, supermercado, farmácia. Então, se cria as histórias com os personagens e qualquer tipo de assunto de acordo com a necessidade da pessoa. E é muito simples, é muito fácil de se utilizar. Pode-se adicionar terapeutas, pode-se adicionar professores, pode-se compartilhar histórias com outras pessoas. E este aqui é o aplicativo Interagir. Como ele funciona? Ele ajuda a criar situações ou rotina de pessoas que têm dificuldades. Então, ela antecede aquelas rotinas estressantes que as pessoas podem sentir, né, de vivenciar algo de repente, algo que ela não está acostumada, não está preparada para aquela situação. Aqui no aplicativo, a gente pode criar os contatos que essa pessoa irá ter, as situações que ela irá vivenciar. Aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo de uma consulta com a terapeuta. Então, eu coloquei aqui a imagem, o tipo de atividades que ela vai vivenciar, o tipo de rotina que ela vai ter com a terapeuta. Do lado tem a aba de situações. O que são essas situações? Pode ser as rotinas diárias, pode ser como acordar, tomar um banho, escovar os dentes, comer, fazer as refeições. E é muito simples, é muito fácil de se utilizar, porque as imagens podem ser feitas através do próprio celular na hora, e para explicar o passo a passo, para que aquela pessoa tenha familiaridade com aquilo, com aquelas imagens, com aqueles itens, aqueles pertences particular. Então, as imagens dos contatos, pode-se tirar a imagem do pai, da avó, da dentista, do cabeleireiro. Então, de todos aqueles contatos que ele tem um relacionamento na vida, pode-se tirar e colocar aqui e criar essas rotinas com essas pessoas. E também as rotinas diárias, né? A rotina de ir para a escola, a rotina de ir para a casa de algum parente. Então, isso aqui antecede as situações, as execuções dos eventos estressantes que essas pessoas vivenciam, tá? Esse aplicativo também está disponível em todas as lojas, gratuitamente. Esse é o Levo Todo, que se chama Pego Tudo. Ele é uma mochila. E essa mochila, como que ela funciona? Ela ajuda a pessoa a marcar numa lista o que ela está colocando ou não na mochila. Como isso funciona? A família ou os terapeutas criam-se a rotina, o local de onde essa pessoa sai, para onde ela vai, e adiciona os itens, os pertences, com as imagens que ele reconhece, que essa pessoa reconhece, para que na hora que ela for marcar, ela vai ver essa tela aqui, ó. Se ela está colocando ou não dentro da mochila. E a família, elas podem ter acesso ao histórico, né? De quais itens faltaram por dia, por hora. Olha só, aqui eu fiz um teste para mostrar para vocês e uma mochila que, para inserir essa pessoa nas rotinas diárias, eu coloquei aqui, vamos para o mercado. De casa para o mercado, você vai ter sua lista de mercado. Então, assim, como funciona? Eu vou adicionar todos aqueles itens que ele tem o hábito, né, de comer, que ele gosta, que ele já conhece, ele já reconhece uma marca, um sabor ou um cheiro. Então, eu vou colocar todos aqueles itens que ele reconhece, que ele sabe onde está no mercado. E no primeiro momento, a gente, né, ensina, ajuda como funciona. E então, ele vai ver essa tela aqui, que ele tem que comprar o pão, depois ele vai ver que ele tem que comprar papel higiênico, tomate, bolacha, e assim sucessivamente. Quando a pessoa clica em cada botão, se ele pegou ou não para colocar no carrinho,
o aplicativo, ele vai, se ele deixou de colocar algum item, o aplicativo ele vai perguntar novamente. Você tem certeza que você não pegou o tomate, por exemplo? E aí, se ele marcar não, aqui na lista vai aparecer, ó, faltam carregar 4 itens. Faltam carregar um item. Então, tudo aquilo que ele esquecer de deixar de colocar na mochila, o aplicativo vai informar. E se ele continuar marcando não, depois a família pode ver aqui o histórico do que ele deixou de colocar na mochila. Esse aplicativo, ele ajuda na autonomia, na independência, né? Pode-se criar diversas situações para ir para uma festa de aniversário. Na independência, né? Pode-se criar diversas situações para... Oi? Então, pode ser aqui colocado, ó, por exemplo, ele vai de casa para uma festa, ele vai de casa para a escola, para natação. Se ele trabalha, porque tem pessoas que já têm uma idade que eles são incluídos, né, nas empresas, então eles têm uma rotina profissional. Então, ele pode carregar, sei lá, o celular ou o notebook, pertences que ele precisa para trabalhar, por exemplo. Então, e é muito simples, é muito fácil de se utilizar. Os pertences da escola, o aplicativo ele já vem com uma pré-lista de alguns pertences básicos, né, de escolares, mas a sugestão é que para cada pessoa, né, conforme a idade, conforme a necessidade, sejam criadas listas com pertences também particulares, para que aquela pessoa possa identificar seus pertences. Se ele vai para a natação, a toalha, o chinelo, a touca de natação. Então, os pertences pessoais faz com que essa pessoa identifique, olha, eu preciso achar onde está meus shorts, onde está minha camiseta. Algo que ele se familiarize, porque é algo que ele já conhece, que ele já viu e que ele usa, né? Tem pessoas que têm um hábito de usar uma determinada cor de roupa, ela não muda, ela só quer aquela cor, ou só aquele chinelo, e eles se apegam a objetos, então isso aqui pode ser inserido. Então, esse é a mochila. Vou passar para o próximo. Chegou todo, pegou tudo. Isso, ó, pegou tudo. Esse é o Chateia. Como funciona o Chateia? Ele é um chat, né, que apenas a família consegue administrar, ou seja, só entra contatos que a família permitir que tenham acesso a conversar com essa pessoa. Terapeutas, familiares, amigos próximos, né? Então, como funciona? Tem uma categoria que a gente adiciona todas aquelas imagens que a pessoa já conhece, né? Ou o que a gente queira ter um diálogo, por exemplo, eu quero saber como ele está se sentindo. Eu posso colocar ícones de pessoa sorrindo, né? Emotions, né? De pessoa sorrindo, de pessoa triste, de pessoa zangada. Para quando eu perguntar como você está, por exemplo, aqui, ó, ela clica no ícone e automaticamente sai a resposta. Às vezes, essa pessoa pode não ser alfabetizada. Então, através das imagens, mesmo tendo o texto, ela consegue selecionar aquilo que ela deseja no momento. E pode-se criar diálogos, categorias e diálogos para as pessoas da família, para os amigos. São diálogos pré-estabelecidos pelos pais ou terapeutas, o tipo de diálogo que eles vão ter nesse chat. Então, por exemplo, os pais podem perguntar: você está sentindo fome? Você está com vontade de comer? Os pais podem adicionar as imagens das comidas que ele gosta e que tenha na casa dessa família, né? Não imagens de internet, imagens aleatórias, porque se essa pessoa não conhece, ela não vai selecionar, ela não vai conseguir identificar aquela comida e responder. Então, o interessante é que essa pessoa ela consiga identificar aquela comida, aquele alimento, para que ela possa responder.
Esse chat, esses dias eu pensei que ele pode ajudar também na seguinte situação. Às vezes a pessoa está sentindo alguma dor e ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Ela não consegue falar. Então, através das imagens, aqui nas categorias, pode-se criar imagens de sintomas. Por exemplo, está com uma dor na cabeça, se a pessoa está sentindo uma dor na barriga, se a pessoa está com sono, quer dormir, ou se ela está sentindo muito barulho, está estressada com barulho. Então, essas imagens, elas podem ser adicionadas e quando os pais perceber ou sentir algo estranho, diferente, perguntar e selecionar essas categorias. O que você está sentindo, né? Para ver se a pessoa consegue responder através de visualizando a imagem. Esse aplicativo também tem a função aqui de enviar texto, tem a função de enviar imagens, ele tem a função de áudio. E tem uma outra função aqui que não está aparecendo, mas tem uma bolinha aqui que ela arrasta para o lado direito, que é a opção de localização. Como funciona essa localização? A família pode clicar nesse botão de localização e quando a pessoa clicar nesse ícone de localização, os pais recebem em tempo real a localização dessa pessoa. Às vezes a pessoa pode estar perdida, né? Já aconteceu de alguns terapeutas falarem que esse aplicativo pode ajudar com pessoas com Alzheimer. Então, a pessoa não se lembra onde ela pode estar perdida. Então, se a família enviar o pedido de localização, onde você está, e ela clicar nesse ícone, as pessoas conseguem identificá-la. Olha só, a Daniela está mostrando aqui para vocês. Então, olha só, esse ícone. E a pessoa clicando, a família recebe essa localização em tempo real. E algumas crianças também se soltam dos pais, né? Ou estão em algum determinado lugar que não sabe onde estão, e se tiverem com celular, com aplicativo, ou até mesmo na escola, às vezes eles precisam de ajuda, ou eles querem os pais e não sabem como se comunicar com os profissionais. Então, esse aplicativo ajuda bastante. Olha só, o Ilan estava tentando conversar com a mãe no WhatsApp e ele não conseguia escrever o que ele queria. A mãe mandava o áudio e perguntando o que ele queria, o que ele estava querendo pedir, e ele achou um tomate no aplicativo. Então a mãe chamou ele no chateia para perguntar se ele estava com fome. E quando ela selecionou as imagens que tinha de comida na casa dela, o Ilan respondeu que ele queria arroz com frango. Então ele estava tentando se comunicar, dizer que estava faminto. Então, o chateia ajudou ele a organizar e ter essa informação, né? E isso ajuda muito na comunicação verbal e não verbal também. Olha só, aqui são alguns depoimentos pelo mundo. E hoje já existem mais de 10 países, né, Daniela, que utilizam os aplicativos. E a Daniela também viaja. Están en inglés, en portugués y en español, las aplicaciones. Sim, estão em 3 idiomas. Então, a Daniela viaja muito para apresentar esse projeto por diversos países e compartilha esses aplicativos com famílias, com os pais, terapeutas, psicólogos. Aqui a gente tem uma imagem de uma criança utilizando o Pego Tudo, né? Ela está vendo a lista. Tem também, a gente tem algumas matérias que saíram aqui nos jornais, aqui no Brasil, saiu no Estadão. Esse mês que passou em abril foi o mês da conscientização do autismo. A gente fez um boletim
trimestral. Depois eu posso encaminhar para vocês o link. E esse aqui são alguns depoimentos de mães agradecendo os anos que elas esperaram para ter uma aplicação desse jeito, para contribuir e ajudar com o desenvolvimento dos filhos. E uma mãe que esperou por 4 anos um filho dizer mam. Outra que esperou por 17 anos ter algum tipo de comunicação. Estes são alguns treinamentos que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Existem alguns apoiadores, algumas equipes, e eu estou aqui em Araçatuba, no estado de São Paulo. Tem uma pessoa lá no Pará, em Belém, chama Isolda. Tem uma pessoa também em Minas Gerais, que está fazendo um trabalho lá de disseminação do projeto. E agora em São Paulo a gente tem mais uma pessoa, que é o Jean, que também está contribuindo e nos apoiando em disseminar esse projeto para o Brasil. Aqui foi uma participação num congresso multidisciplinar do transtorno aqui em Araçatuba. Foi em fevereiro. Esse congresso reuniu 530 pessoas. E a organizadora gostou tanto do projeto que ela pediu para a gente apresentar os aplicativos. E 80% desses profissionais eram educadores, psicólogos, terapeutas. Então, tinha bastante gente da área e que não conhecia ainda o projeto, que não conhecia essas aplicações. E eles gostaram muito. Bem, a gente convida todos que estão aqui participar e fazer parte desse projeto. Eu vou ver agora as perguntas e a gente vai respondê-las aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui o chat, quem que perguntou. Por gentileza, poderia disponibilizar os links para baixar os apps? Não estou encontrando no Play. Ok, eu vou colocar o link aqui das aplicações. Boa noite, Sérgio. Si no pueden ir al sitio nuestro. Sim. Jaqueline, boa noite. Como esse chat fará para estimular o interesse do uso da pessoa autista? Daniela, você pode me ajudar? Uno puede ver el chat, ¿qué es lo que preguntó? Tá, ele está perguntando como o chatea pode estimular o interesse do uso da persona autista con TEA. Sí, ok. Lo principal para que tengan posibilidad de tener éxito con Chatea es que ellos consigan interés en lo que están pidiendo. Si yo le doy a elegir, si yo sé que o menino o a persona le gusta un caramelo, un doce, puedo primero dar para elegir para él algo que sé que gusta mucho. Entonces, cuando él elija, él da clic en lo que gusta, enseguida doy lo que él eligió. Entonces, así puedo reforzar la acción de que él consigue lo que está contestando. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sim, então, Sérgio, ela está explicando que quando cria-se as categorias, cria-se uma conversa, os pais têm que estar presentes, né, para ajudar ele a entender essa comunicação de como funciona o chat. Porque não funciona só montando as categorias e entregando o celular para a pessoa, né? Esse início, a pessoa tem que estar presente, ensinando como ele pode se comunicar, marcando em cada item na pergunta ou na categoria que ele deseja. Para que ele entenda que quando ele escolher uma resposta, automaticamente os pais vão entender o que ele deseja. Siempre empezar con algo que
él desea mucho, que le guste mucho. Começar sempre com algo que deseja muito, que ele gosta muito. Por exemplo, um brinquedo, uma comida, um animal, né? Ou algo que ele gosta muito de fazer. Então, com isso, promovendo esse tipo de conversa e com imagens do que ele realmente gosta, o que ele deseja fazer, os pais têm que estar ali presente com o aplicativo, ensinando ele a manusear e a responder essas perguntas. Puede ser también la terapeuta, mas saber qué es lo que el menino desea. Isso, identificar e saber o que ele deseja. Tem mais perguntas? Eu enviei o link para vocês das aplicações. Tá, esses, só para reforçar, tá? Os aplicativos, eles estão disponíveis nas 2 lojas, gratuitamente. Esses são os nomes desse link que eu enviei, são os nomes que estão em espanhol. Mas assim que a pessoa baixar o link, ela vai receber o aplicativo em português. Obrigada, Nazaré. Tá dando os parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Depois eu vou deixar aqui o meu contato, tá? O e-mail, o WhatsApp. Vocês podem me solicitar informações, o material. A gente pode agendar uma apresentação. E quem tiver interesse também, a gente pode marcar também para fazer um treinamento. Es importante que sepan que no se precisa de un celular, un móvil, puede ser todo con tablets, ¿no? Isso. E se a pessoa não tiver um celular ou um tablet, a família pode usar o mesmo, porque ele converte, né, Daniela? Tanto para o administrador, que são os pais, quanto para o usuário, que são as pessoas com TEA. Pode ser pessoas com TEA, mas também pode ser pessoas com Alzheimer, pode ser pessoas com deficiências neurocognitivas. Qualquer uma. Uma pergunta aqui. Nessa plataforma, existe também a possibilidade de se criarem aplicativos de intervenção para crianças com TEA? Sí. ¿A qué se refiere? ¿Crear otros aplicativos? Sí. Você fala, Jonathan, você fala do projeto, dentro desse projeto, criar outros aplicativos para ajudar na intervenção? Ou quais seriam os tipos de intervenção? Eu conheço um pouco dos aplicativos, a Daniela ela tem mais conhecimento, né, nesse assunto de transtorno do espectro. Então, acho que ela pode te ajudar com essa resposta e também em questão do projeto. Isso, se pode criar outros aplicativos? Sim. E quais seriam esses aplicativos que você está perguntando para ajudar na intervenção, por exemplo? Estos aplicativos son para intervención. Están basados en distintas técnicas que se usan para el espectro autista. Ele está perguntando Sí. se... Você está vendo? Sí, ahora estoy viendo, sí. Sí, existen todos estos programas que Jonathan está diciendo, se usan en nuestras aplicaciones. Se usa en la parte de LOBA, se usa
todo lo que sea de comportamiento, ABA, LOBA, Teach, distintos, se usan en el manejo de dar las respuestas, en cómo le doy a elegir esto o esto. Es lo que usamos en las distintas terapias con personas com autismo. Sim, sim, se pode. Sim, então, Jonathan, todos eles foram criados para que possam contribuir e ajudar nessas intervenções. Então, são 4 aplicativos, eles são independentes, né? E que pode ser utilizado para determinadas necessidades diferentes. Então, existem crianças que são alfabetizadas, outras não. Existem crianças que conseguem ter mais facilidade com imagens, com áudios, né? Então, cada um deles, eles podem trabalhar independentemente com aquela determinada necessidade. E, sim, é para todas as idades. Todos os aplicativos, eles vêm praticamente em branco, no sentido de, para que as famílias e os terapeutas possam criar aquele conteúdo, aquela informação para aquela pessoa. Então, a pessoa pode ter 5 anos ou a pessoa pode ter 30. Ou a pessoa pode ter um Alzheimer, por exemplo, com 60, 70 anos. Então, o interessante dos aplicativos é que eles são personalizados para aquela pessoa. Porque cada uma, ela tem uma necessidade diferente da outra e que não pode... Se um aplicativo vier pronto, né? Qual vai ser o trabalho dos pais de deixar apenas o aparelho com a pessoa e falar assim, tá aqui os aplicativos, você segue essas imagens. Então, precisa desse acompanhamento, precisa dessa interação, precisa mostrar como funciona para que o diálogo e a comunicação comece a acontecer, para ajudar um pouco no desenvolvimento. Temos mais perguntas? Nos basamos siempre en que las personas con trastorno de espectro autista necesitan de imágenes. Por eso nosotros en todas las aplicaciones tenemos la opción de subir imágenes para que ellos puedan reconocer las cosas. Sim, a gente temos alguns vídeos, né? Em breve a gente vai estar compartilhando aqui no canal e vocês podem conhecer mais como funciona. E todos eles também têm manual, assim que você baixa tem um manual em português para vocês. Você comentou sobre o uso desse aplicativo também para alguns tipos de como Alzheimer. Como funciona nesse caso? Por exemplo, a mochila, que é o Pego Tudo, ele pode ajudar pessoas a se lembrarem dos itens pessoais para levar para um determinado local, por exemplo. A pessoa vai no médico, a pessoa vai no mercado, aí é óbvio que a família não vai deixar ir sozinha, mas para essa pessoa não se sentir constantemente prejudicada, né? Ela pode adicionar esses itens no Pego Tudo, que é na mochila. Então, ela vai adicionar tudo aquilo que ela quer lembrar. E ela vai estar num determinado local, marcando se ela conferindo se ela está pegando ou não aquele item. Tem também o Agora Leio, que é uma biblioteca onde a família pode se criar um álbum de fotografias, por exemplo, com as pessoas da família, para que essa pessoa não se esqueça de quem são os familiares. Então, adiciona-se uma foto, coloque-se o nome da pessoa e escreve uma frase que ela lembre, né,
de quem é aquela pessoa, por exemplo. Então, eles podem ser moldados, né, para cada necessidade. Eu conheci aqui uma pessoa que tem um filho que tem paralisia cerebral e o filho dela tem desejo de aprender a ler. Então, ele já faz algumas terapias, mas ele fala que ele gostaria muito de ser alfabetizado. Então, o Agora Leio também pode contribuir, né, com imagens, com áudio, que essa pessoa possa entender o que está escrito naquela frase, e isso ajuda bastante. Sim. Eu respondi, Lucas? Geralmente a criança com TEA tem uma preferência por algum desenho, um artista, um personagem. Pode ser acrescentado nesse aplicativo? Sim, pode ser acrescentado. Todos esses personagens, eles podem buscarem, né, as imagens desses personagens na internet e adicionados no aplicativo. Então, por exemplo, se a gente criar uma história no Agora Leio e colocar assim, vamos conhecer os personagens do Star Wars, por exemplo, pode ser colocado todos os personagens lá. E a frase que esse personagem mais gosta de falar, né, nos desenhos, por exemplo, pode ser criado uma história do Chaves. Então, coloca-se os personagens do Chaves, a Chiquinha, o que ela gosta de falar, o seu Madruga, a frase que ele mais utiliza, o Kiko. E também pode-se gravar o som, né? No Agora Leio, como você escreve a frase, você pode colocar o som desses personagens. Então, o som que ele mais fala. Tem pessoas, crianças, que eles ficam vidrados, fissurados num determinado personagem por anos. Então, essas histórias, elas podem ser atualizadas, elas podem ser modificadas, conforme a pessoa vai passando as idades, elas podem, os pais, a família, eles podem acrescentar novos personagens, acrescentar novos textos, criar novas histórias, né, para que essa pessoa comece a identificar outros personagens, a entender que existem outras pessoas, outros textos, outras frases novas, né? Sí. Empezar por lo que a él le gusta, el interés restringido, por ahí, y después ir acrescentando. Sim. Tem algumas crianças que, com 5 ou 6 anos, eles aprendem a falar diversas línguas só assistindo o YouTube, por exemplo. No aplicativo, os pais podem criar esse conteúdo. Pode-se criar imagens de bandeiras, né? Que tem crianças, tem pessoas que ficam fissuradas em conhecer todas as bandeiras do mundo, ou o nome de país, de capital. Então, tudo isso é um conteúdo que a família pode criar no aplicativo Agora Leio. E, além do texto da frase, pode-se criar o áudio, né? Falando aonde é esse lugar, o que tem nesse lugar. Sí. Y si no sabe leer, usar ese personaje preferido para hacer pequeños libros y pequeñas frases de ese personaje. Isso. Mais perguntas? Nos pueden escribir sin problema también por mail, no hay problema. Sim. Aqui está meu contato. Se vocês quiserem, depois eu posso estar enviando os conteúdos, o link do boletim, e também posso estar encaminhando os vídeos dos aplicativos.
que eles mostram como funciona, que é muito simples, é muito fácil de se utilizar. Lucas está diciendo que son editables para cada individuo. Sí, Sim, sí, 100%. Sí. totalmente. Todos eles são totalmente editáveis. Por questão da necessidade, por questão da idade também. Y de Então, interés personal. sim. Tem pessoas que são alfabetizadas, mas que têm outras necessidades. Por exemplo, o Pego Tudo pode contribuir, né? O Agora Leio também pode contribuir. O Interagir também pode contribuir bastante Sí. com as rotinas diárias dessas pessoas, né? Las agendas. As agendas com agenda. Então, Interagir, a Daniela tá explicando que pode funcionar como uma agenda, né, diária, semanal, de todas as rotinas que essa pessoa tem. Então, com horários, com atividades, às vezes Con los ruidos. ¿Cómo dice el ruido? com sons, né, os ruídos mesmo, Barulho. Sí, barulhos. eso. Sí. Muitas pessoas, as famílias, elas têm uma agenda com a pessoa com transtorno na semana inteira. Então, tem terapeuta, tem psicólogo, tem escola, tem a PAI, tem diversas atividades estressantes que a família ela pode criar essas atividades no Interagir de acordo com o que aquela pessoa vai viver e com o som, né? Um barulho de sala de aula, um barulho de carro, um barulho de ônibus, buzina. E pode-se criar também essa agenda, por exemplo, segunda-feira, quais são as rotinas que tem na segunda-feira? Quais são as rotinas que tem na terça-feira? Con fotos del lugar. Com as fotos dos lugares, fotos das pessoas que ele convive. Temos mais perguntas? É interessante também que as famílias que conheçam os aplicativos compartilhem com os terapeutas, porque às vezes uma rotina, uma determinada rotina ou atividade que os terapeutas passam, né, na terapia, os pais podem replicar isso no aplicativo para que aquela pessoa possa continuar praticando em casa. Então, por exemplo, os professores podem se criar histórias, né, na escola e pode se compartilhar com os pais para que os pais continuem ajudando, contribuindo com a educação em casa. Adultos também, Carla. Serve para adultos, para pessoas de diversas idades. Porque eles são totalmente personalizáveis para aquela pessoa. Tem pessoas que já têm, sei lá, 20, 30 anos, que eles podem usar diversos aplicativos também. Tanto Todo. Agora Leio, Interagir, todos. E eles são personalizados para aquela pessoa, para aquela idade. Con sus intereses. Isso. Por exemplo, há pessoas que vão a restaurantes, há pessoas que vão, por exemplo, num aniversário, onde tem adultos, onde tem diversas pessoas. Então, esses eventos podem ser criados com os barulhos, com as pessoas. Como pedir las cosas. Como pedir, por exemplo, como pedir algo no restaurante, pedir uma comida, como ir ao cinema, por exemplo, o que ele vai encontrar no cinema. Uhum. Como ele também pode se locomover.
sobre todo habilidades sociales, que es más para personas mayores, es más para adolescentes, habilidades sociales, y para adultos que para niños pequeños. Habilidades sociales en autismo se trabalha sempre, toda a vida. Sim, e a inclusão é bem importante porque ele pode praticar diversas atividades profissionais, por exemplo, em lugares diferentes, né? E os aplicativos podem contribuir com essas rotinas, com essas atividades, né? No trabalho, por exemplo, todas essas rotinas do trabalho pode ser criado no Interagir. Todas as atividades profissionais que ele tem que exercer, se ele tiver 20 anos, 30 anos, essas atividades podem ser criadas no Interagir. Uhum. Mais perguntas? Estamos aqui à disposição. Sim. Então, é isso, gente. A gente vai terminando. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço por todas as perguntas. Agradeço a Daniela. A ustedes, vocês. Eu sempre aprendo. Toda vez que a gente conversa, eu sempre aprendo. Então, assim, a gente está à disposição. A gente envia os conteúdos e os links com os aplicativos. E qualquer coisa é só contatar a gente. Sim. Tá bom? Obrigada e uma boa noite para todos. Obrigada, Daniela. Tchau, tchau. Sí, ayuda con las rutinas, todos los aplicativos, sí. Tchau, tchau. Chao.